Olá, eu sou Ana Luísa Prudente e este é o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico socioambiental. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar um impacto positivo no mundo. Nosso podcast abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que estão acontecendo aqui e pelo mundo todo. O episódio de hoje traz o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, cujo tema central é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. E aí, como metas, vou citar aqui 3 que são parte da nossa conversa que vai acontecer agora. Uma delas, promover o desenvolvimento com a geração de trabalho digno, a formalização, o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, o empreendedorismo e a inovação. Empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis, os PPCs. Até 2030, reduzir em 40% a taxa de desemprego e outras formas de subutilização da força de trabalho, garantindo trabalho digno, com ênfase na igualdade e remuneração para trabalho de igual valor. E para falar sobre esse objetivo de desenvolvimento sustentável essencial, principalmente nesse período de pós-pandemia, onde a retomada econômica está em foco, convidamos 2 referências em geração de emprego e negócios de impacto. Patrícia Vilela Marino, que é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, foi aluna convidada do curso de Filantropia e Terceiro Setor da J.F. Kennedy School of Government da Universidade de Harvard, atua como presidente do Instituto Humanitas 360 para reduzir a violência, aumentar a transparência e estimular a cidadania nos países da América Latina. Foi integrante do conselho fundador do programa Global Shapers do Fórum Econômico Mundial e liderou a criação da Plataforma Latino-Americana de Políticas de Drogas, a PLPD, com o objetivo de aprimorar as políticas públicas sobre o tema na América Latina. Patrícia é a idealizadora e sócia fundadora do Cívico, essa comunidade formada por empreendedores de impacto cívico socioambiental e organizações do terceiro setor, sediada em São Paulo, no Brasil. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Sheila Maqueda, empresária da Maqueda Cosméticos, palestrante, montou o primeiro salão de beleza em 1993. Em 2006, criou um tratamento sem química e começou a atender clientes em domicílio utilizando sua técnica. Idealizou a Maqueda Cosméticos juntamente com a mãe e a irmã, a Shirley, e em 2018 foi selecionada para uma aceleração do Itaú Mulher Empreendedora da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, com o objetivo de causar um impacto social positivo, transformando principalmente mulheres negras e afrodescendentes periféricas em empreendedoras. Em 2019, iniciou o projeto Maqueda Terapeuta, um curso de especialistas em cabelos crespos com técnicas exclusivas. E no ano de 2020, em plena pandemia, criou o Movimente-se com Maqueda para apoiar mulheres negras periféricas a empreender gerando renda própria. Seja muito bem-vinda, Sheila. Obrigada, estou feliz de estar aqui. É uma honra enorme tê-las aqui no nosso Planeta Cívico. Agradeço por vocês compartilharem aí o tempo de vocês para falar sobre o trabalho decente e crescimento econômico para o Brasil. Então, antes da gente começar com esse tema central, que vai nortear a nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouco sobre suas experiências de vida, sobre como vocês acabaram ingressando nessa jornada dos negócios de impacto social. Então, eu queria começar com a Patrícia, que ela falasse um pouco assim desse caminho que ela vem fazendo aí, que chegou até nessa criação de um espaço que reúne, inclusive, a Sheila, que é membro da comunidade aqui, do Cívico, a Maqueda Cosméticos. Patrícia, conta um pouquinho aí dessa sua jornada, por favor. Obrigada, Ana. Sheila, é um prazer estar aqui com você. Eu, se pudesse escolher, escolheria que você começasse, porque se tem alguém aqui que é referência, é você, não eu. Mas vou seguir um pouco com o protocolo da nossa anfitriã, então. Eu acredito que nós vivemos realmente um momento crítico. Momento crítico de retomada ou então de caída absoluta. E esse momento crítico tem a ver com a grande verdade que nós precisamos todos encarar num Brasil machista, classista e racista. Se essas 3 situações não mudam, se o consciente e o inconsciente do brasileiro não muda neste momento, nós vamos protelar ou nós vamos prorrogar a situação em que já vivemos.
A verdade é que muitos investimentos foram feitos, e eu tenho aqui comigo o último estudo, por exemplo, da Associação Brasileira de Startups. E verifica-se que, apesar dos bilhões investidos nos últimos 10 anos, digamos que em 2021, o Brasil ultrapassa a marca de 8 bilhões de dólares em investimentos em startups. Startups que são, então, a bandeira da inovação. Contudo, também está sendo verificado que a inovação ela vem com a criatividade, mas não com a inclusão. Porque as startups têm grande dificuldade de incluir mulheres, negros, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, PCDs. Portanto, é essa maneira de nós qualificarmos, é esse o momento de nós qualificarmos esses bilhões de investimento. Existe também a comparação de que há 10 anos atrás o volume de investimento era de 275,4 milhões. Vejam que o investimento foi agrandado enormemente, mas com ele nós precisamos trabalhar inclusão. E esse é exatamente o ODS a qual a nossa conversa se propõe. Um trabalho digno, ele não será digno nem ao indivíduo e nem ao coletivo se ele não for um trabalho inclusivo. E quando eu falo de trabalho inclusivo, é excluir o absolutamente excluído, aquele que não está nos nossos dados. Por exemplo, as populações marginalizadas. Por exemplo, as populações que estão em cárcere e que não estarão lá perpetuamente. Porque apesar do Brasil não ter leis de perpetuidade de pena, a perpetuidade de pena ela existe na prática. Porque essas 800 mil pessoas hoje presas não terão o seu lugar no mercado, não farão parte da nossa população economicamente contribuidora de produção. Portanto, nós precisamos tratar de inclusão naquilo em que nos toca mais doidamente, fazendo reparação. Perfeito. Patrícia, tem muito o que falar sobre essa proposta de realmente olhar para aqueles que estão à margem, né? A gente vai falar mais à frente do trabalho da Casa Teresa, né, das cooperativas. Então, antes disso, eu só vou passar a palavra para a Sheila. E, Sheila, o que a Patrícia está trazendo, né, também tem tudo a ver com um trabalho que até já anunciei aqui, em 2020, Movimentos com Maqueda, né, porque a gente tem aí realmente dados estarrecedores, né, a FGV mostrou que mais de 27 milhões de pessoas, né, que eram consideradas muito pobres, a gente, quer dizer, superou a marca, né, agora, que era de 2011, né, quando esse total chegava a 12,4%, né? E a gente hoje está num número altíssimo e são sempre mesmo, né, as populações, os grupos que mais vulneráveis que acabam sendo mais atingidos, né, por conta de uma crise econômica. E a Maqueda realizou esse movimento com Maqueda exatamente para apoiar as mulheres que estavam aí num momento ainda mais vulnerável. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí rapidamente, né, do trabalho que vocês já vêm realizando e desse momento que a Maqueda se posicionou como uma possibilidade real, né, de trazer um alento e um futuro para essas mulheres, né? Exatamente. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, muito feliz. Patrícia, para mim também é uma honra, e Lu também, poder dividir esse momento com vocês e com todos que estão ouvindo. E, bom, esse movimento a gente criou naquele momento que a gente parou e falou, nossa, a base, né, que são as mulheres negras e periféricas, estão sendo as mais afetadas pela pandemia e simplesmente excluídas, assim, né? E aí a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer, já que também a gente queria trazer essas mulheres para o treinamento. A gente recebia muitas mensagens de mulheres falando que gostaria de fazer o treinamento, porque, para quem não conhece, né, para explicar assim rapidamente, elas recebem um treinamento online de especialista em cabelos crespos e cacheados. Dentro desse treinamento, ela tem aula de desenvolvimento pessoal, marketing digital e organização financeira. E a ideia é que essa mulher
receba toda essa técnica que a gente criou há 10 anos atrás e ela possa atender na sua comunidade ali em domicílio. Então, ele é um projeto muito sustentável, econômico, faz a microeconomia girar e faz com que essas mulheres, principalmente, né, são mulheres negras e afrodescendentes periféricas, tenham mais tempo com a sua família, com o seu filho, né, e tenha o seu dinheiro, né, para poder viver, fazer as coisas delas e crescer. Tem maquinoterapeutas que hoje já está conseguindo pagar parte da sua faculdade. Isso para a gente a gente fica muito feliz. E esse movimento que a gente fez foi justamente nesse momento crítico da pandemia, e a gente conseguiu algumas bolsas, a gente moveu várias pessoas que vieram, doaram bolsas, fizemos também um financiamento coletivo, e assim a gente conseguiu 20 bolsas para essas mulheres. A gente também fez agora um segundo movimento esse ano, conseguimos uma parceria com a Tiffany, conseguimos 10 bolsas, e assim aos pouquinhos a gente vai conseguindo impactar a vida dessas mulheres de fato, né, e entregar para elas algo pronto e que elas já possam ir para a rua trabalhar em 2 meses. Maravilhoso. Esse conceito, né, do trabalho digno que a gente está trazendo aqui do ODS 8, né, ele fala sobre vários pontos, e aí você, com esse trabalho da Maqueda, né, atinge especialmente, né, essa vida que é uma vida das mulheres que estão aí em família, precisando também, né, dar atenção a esse núcleo familiar, e com esse trabalho que elas se tornam empreendedoras, né, de suas próprias vidas, com toda a capacitação que vocês fazem, é muito bom, né, porque aí você consegue dar essa dignidade, né? E aí tem a ver também com o trabalho que a Humanitas vem realizando, né, Patrícia? Eu acho que a gente podia falar um pouco agora sobre isso, né? Sobre esse modelo que permite que mulheres que não têm nenhuma perspectiva, porque não tiveram acesso, oportunidade a alguma formação técnica, e elas não só conseguem se capacitar, mas conseguem também se tornar independentes, né? Que isso é um ponto crucial para a vida de uma mulher, né? Sim. Eu parto do princípio de que se a gente quer arrumar o presente e ter esperança no futuro, a gente precisa elaborar o passado. E esse passado, ele é um passado extremamente proibicionista, extremamente punitivo. Recentemente eu mesmo particularmente tenho passado por um momento de me reeducar literariamente. E literaturas que eu tenho lido têm me feito conhecer um passado qual eu herdei, bastante segregador. E essa segregação, para a gente não ficar só no passado, a gente vive ela no presente. E são esses sistemas segregadores que precisam ser disruptados pela inovação. Mas, de novo, se a inovação ela vier só com criatividade, Ana, nós não temos a incidência no impacto que precisa ser feito. A criatividade, ela precisa incidir na política pública. Quando a criatividade incide na política pública, trazendo aqueles uaus, não tinha nunca pensado nisso, é que nós realmente passamos a criar o impacto nos negócios. E esses negócios, segundo um dado do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, foram identificados como 800 negócios de impacto social em todo o Brasil. Boa parte desses negócios são prestadores de serviço e geram desenvolvimento econômico, e são chamados hoje em dia de startups. Portanto, sendo efetivamente uma startup ou não, o que importa é que a maneira de se fazer essa inovação, ela tem que ser uma maneira inclusiva, decente, com parâmetros legais, portanto, dentro da legalidade, o que quer dizer também fora do legalismo, e extremamente inclusivo, portanto, sustentável. A sustentabilidade não vem sem a inclusão. A sustentabilidade vem do reconhecimento de que nós somos diferentes, portanto, nós somos diversos, e na diversidade nós precisamos colaborar, trazendo, então, o sustentável, que é a viabilidade ao longo do tempo, para o nosso meio. Foi olhando para todos esses elementos, esses valores e essas motivações, que a Humanitas percebeu, então, um grupo de pessoas que, se não fosse pela mudança ou a incidência na política pública, continuam sendo isolados, invisibilizados e marginalizados.
não porque nasceram marginais, senão porque um sistema que preza pela cor, pela posição social e econômica, os coloca em estado de marginalizados. Portanto, não são marginais, mas estão em estado de marginalidade. De quem eu estou falando, senão daquelas que mais sofrem com tudo isso? Mulheres negras, pardas, brasileiras, que por uma omissão do Estado, uma omissão da política pública, não reconhece nestas mulheres o seu feminino, a sua feminilidade. São mulheres que foram abusadas desde muito cedo, são mulheres que não tiveram a situação da sua pobreza menstrual reconhecida, são mulheres que, desde muito rápido na vida, já foram vistas como presa fácil por uma economia perversa, paralela, ilegal, para servirem então de mula para o tráfico de drogas. Essas mulheres, depois de servirem de mula e de passarem por gravidezes num período bastante jovem da sua vida, quase sempre são colocadas para fora de casa e acham o seu senso de pertencimento naquilo que elas menos pertencem, mas é aquilo que as acolhe naquele momento, o crime. Eu encontro com essas mulheres onde? No nosso sistema carcerário, no nosso sistema penitenciário. Depois de serem sentenciadas ou não, porque várias ainda não têm sentença, são reclusas da sua liberdade com penas altíssimas. Penas de tráfico, que é um crime hoje comparado a um crime hediondo. Penas de restrição de liberdade de muitos anos, ainda que primárias, e com penas financeiras a serem saudadas já num período de liberdade. E eu pergunto a vocês todos, que tipo de liberdade? A liberdade que essa mulher nunca gozou na sua primeira infância? A liberdade que essa menina nunca gozou na sua adolescência? A liberdade, se é que ela chegou, na sua vida adulta? E agora uma liberdade que ela não vai gozar na sua plenitude adulta. É nesse momento, então, que eu e a minha equipe incidimos na política pública. Uma política pública que perpetuará o cárcere na vida dessa mulher. Quando nós olhamos para uma lei, então, a Lei de Cooperativas Sociais, e nos colocamos a serviço do público, do poder público, para servir, então, dentro de um sistema extremamente fechado, para que negócios sociais sejam feitos ali dentro, naquela masmorra, para que essa mulher seja, então, capacitada, treinada nas suas habilidades emocionais, sociais, mas também na sua capacidade de gerir o seu negócio, para que a sua liberdade, então, seja melhor qualificada. Se ela, pelo menos, tiver o seu trabalho no seu primeiro dia fora da cadeia, nós acreditamos que nós estamos qualificando essa vida. E quando eu me refiro à legalidade e não ao legalismo, é porque na legalidade é a qualidade de ser legal. Existem leis desconhecidas da nossa sociedade civil e leis pouco usadas, mesmo daqueles ditos operadores do direito. Então, quando a Humanitas encontra na Lei de Cooperativas Sociais a possibilidade de fazer um negócio economicamente produtivo dentro de amparos legais com mulheres restritas da sua liberdade, nós arguímos que estas mulheres, sim, estão em estado de extrema vulnerabilidade e frágeis. Portanto, essas mulheres devem estar amparadas por esta lei. Esse é um princípio de legalidade. Quando eu me refiro a legalismo, eu quero dizer ao exercício exacerbado, punitivo, de perpetuidade de punição e de sentença em cima de vidas. Todos os ismos, eu creio que são negativos às nossas vidas. Diante da individualidade, nós temos o ismo do individualismo. A individualidade é a qualidade de sermos individuais e de trazermos esta individualidade ao seu brilhantismo no coletivo. Ao individualismo, eu defino como este estado de mente egoísta que preza o seu eu acima deste coletivo. Sheila, essa fala da Patrícia traz, uma realidade que você conhece bem, que você lida com essas mulheres, que se não foram parar numa situação extrema como essa, num cárcere, elas estão presas também a uma situação de vulnerabilidade
o que as torna também, né, como parte de um grupo que não tem opção, não tem saída, né, a princípio, para serem independentes. Eu queria que você falasse um pouco, Sheila, até outro dia numa conversa que nós fizemos, né, aqui do Cívico com a Maqueda, né, você e Shirley, que é a sua parceira, irmã, que desenvolve todo esse trabalho maravilhoso, falaram sobre como é difícil fazer, às vezes, os encontros com as mulheres, né, porque vocês fazem essa mentoria, que são tantas dores e vocês acabam também, né, sentindo isso emocionalmente. Então, como é que é lidar nesse lugar que a gente está trazendo aqui do empreendedorismo, né? Ou seja, de um trabalho, de criação de um negócio de impacto, mas com tantas dores, né? O que é maravilhoso é que a gente está falando aqui das dores, mas das soluções também, né? Porque é como a Humanitas trabalha criando, né, essas cooperativas e como a Maqueda, né, trabalha criando essas terapeutas Maqueda, né? Uhum. A gente, quando está trabalhando com essas mulheres, primeiro começa por mim, pela minha irmã, que é a Shirley, que é a minha sócia. Nós temos que trabalhar muitas dores para a gente estar aqui hoje, né, sendo empresárias no Brasil, que não te apoia, que te fecha todas as portas todos os dias. Então, nós fazemos diariamente um mergulho, né, para que a gente ultrapasse essas barreiras. E aí a gente entende que quando a gente ultrapassa essas barreiras, a gente precisa trazer mais mulheres juntos, né? Como diz a Angela Davis, né, quando uma mulher se movimenta, uma mulher negra, a gente move toda a sociedade. E eu acho que é isso que a gente faz quando a gente pega uma mulher que não acreditava que ela poderia empreender, que é o que a gente ouve delas, né? Eu nunca imaginava que eu poderia empreender. Por quê? Porque a sociedade diz para ela todos os dias qual é o local que ela tem que estar, né? Até onde ela pode ir. E aí a gente vai lá e pega essa mulher nas mãos e fala para ela, não, vem aqui que eu também já passei por isso e eu sei qual é a dor que você está sentindo e eu sei o quanto é difícil, mas é possível a gente ultrapassar, é possível a gente hackear esse sistema. Vamos junto. Então a gente faz isso com essa mulher, traz ela junto, e traz essa questão de desenvolvimento pessoal, até porque a gente percebeu que não existe possibilidade de nós, mulheres negras, não termos como ultrapassar essa barreira, senão a gente dá um mergulho em como que a gente está pensando, em como que estão as nossas crenças, e que são muitas crenças que são criadas, baseadas no que a sociedade te diz, no que quem está próximo te diz, e aí a gente faz essas mulheres ultrapassarem e hoje se verem como potência, com a potência que elas têm, com a nossa tecnologia ancestral de fazer coisas que só nós conseguimos fazer, passar por coisas, né, passar por esse sistema. Então eu falo assim que nós temos uma tecnologia muito gigante e que nós temos que fazer um mergulho muito grande nessa potência que a gente tem, que nem a gente sabe que tem. Então a gente faz tudo isso. E as dificuldades, Lu, são muito grandes. Assim, são mulheres que não têm internet para fazer o treinamento online, são mulheres que têm que estar com o filho ou dar um jeito de deixar com a vizinha para poder assistir. Então, assim, as dores são enormes e a gente faz o máximo que a gente pode para trazer essas mulheres e trazer um pouco mais de leveza, né? Eu acredito que um dos atos que nós como mulheres negras, temos que ter e temos que fazer, e é o que a gente está fazendo todos os dias, é ser feliz. E eu acho que o grande desafio nosso é ser feliz nesse Brasil. E eu faço isso todos os dias pensando que cada vez mais mulheres possam ter esperança e sorrir, caminhar com leveza, ter tempo para sua vida, para usufruir das coisas boas da vida. E é isso que a gente precisa, baixar um pouco os ombros e viver feliz e conseguir ultrapassar tudo isso. Eu gosto muito dessa, né, virou um mantra e uma prática da Angela Davis, e quando uma mulher negra se move, ela move mesmo. E é verdade, eu acho que a gente precisa começar ou continuar levantando essas memórias dessas mulheres, desses gigantes femininos que foram levantando esse movimento que hoje não tem mais como parar. Mas ele pode sim ser dificultado. E é disso que se trata essa conversa, de como nós desatamos esses nós. Por exemplo, a nossa política de cotas tem data para terminar no ano que vem. E quantas dessas mulheres negras, desses gigantes, não foram levantados e não foram emancipados dessas dores, dessa lembrança, dessa carga geracional, se não pela educação, através de uma política pública que tem data para terminar.
Então, Sheila, eu acho que a gente precisa se unir. Essas mulheres que movem e se movem, e eu me coloco a serviço disso para que a gente possa continuar transformando gerações. Que políticas como as cotas não terminem no ano que vem, porque nós sequer começamos. A gente termina com o remédio quando o doente tem alta. O Brasil não teve alta. O Brasil continua doente, e muito doente. E como a gente tira remédio de doente se não for para trazer um óbito? E eu não sou a favor do óbito do meu país, porque o meu sonho é que ainda esse país seja uma nação. E ele seja a nação que olha para os mais excluídos, os mais marginalizados, a começar dessas mulheres, que por gerações, historicamente, foram as mulheres mais amordaçadas. Então, eu me uno a você e espero que essa nossa conversa possa realmente regenerar esse movimento. Ô Sheila, nesse lugar mesmo que a Patrícia traz, né, da gente poder fazer esse movimento que faça com que haja mudanças de políticas públicas ou que, né, mais ações afirmativas, você como essa empreendedora, junto com a Shirley, né, e sendo uma mulher negra, tendo passado por os desafios que a maioria passa, o que você acha que seria importante, assim, como mudança, que daria, né, a possibilidade de uma mudança maior, em termos de leis e de ações afirmativas, né? Eu acho que a gente precisa pensar em cotas, bolsas, auxílios, programas de habitação, empréstimos, que um apoio no empreendedorismo. Eu senti na pandemia assim, um descaso total para os empreendedores, principalmente os pequenos. E, sinceramente, assim, eu acho que a mudança total de governo, eu acho que tem tanta coisa que engloba tudo isso, e que enquanto a gente continuar com quem está governando esse país, a gente não vai ter essas mudanças. Então, eu acho que para ter como a Patrícia mesmo trouxe, né, que uma lei dessa vai finalizar. Então, por mais que a gente fale, por mais que a gente almeje, a gente ainda precisa de algo maior para que isso tudo aconteça. Governos mais conscientes, mais competentes, mais sérios, talvez, né? É isso que você está trazendo. Exatamente. Mas ainda que, com tudo isso, a Makeda, no ano de 2020, vocês conseguiram, com o Movimente-se com Makeda, formar mais mulheres, né? Exatamente. Por isso que eu falo que nós, brasileiros, nós somos realmente um povo que tem que ser estudado, porque a gente consegue fazer de um limão uma limonada no momento em que tudo faz para que você não faça um movimento para ajudar o seu país. Então, é tão absurdo, né? O que teria que ser, vamos juntos, né? Vamos nos juntar e fazer um movimento para que todos façam esse Brasil estar melhor, né? Exatamente. Patrícia, você como advogada de formação, né, e por isso que a sua visão é tão clara assim, do que é preciso ser feito, e falando do empreendedorismo, né, onde a gente aqui está nesse ambiente que propõe criação de novos modelos, disrupção daquilo que não faz sentido, até porque nós vivemos nesse país ainda, que não é uma nação, né, com uma desigualdade social tão gritante. Então, assim, o que você, do ponto de vista, né, também falando de políticas públicas, né, com o judiciário sendo essa peça importante, né, para fiscalização de leis trabalhistas, né, e o que mais de incentivo a gente poderia, né, almejar, usando essa palavra aqui da Sheila, que é isso, né, de prever ou desejar, né, um futuro melhor? Eu acredito em desejos e atitudes, obras junto com esses desejos. Nós podemos almejar grandes coisas, mas as grandes coisas elas começam com pequenos atos, atitudes, colaborações, movimentos, ideias e aí o empreendedorismo. De novo, um empreendedorismo que seja inclusivo, um empreendedorismo que seja consciente de um passado que vigora num presente, e eu repito, racista, classista, marginalizador. O empreendedorismo que tem essa incidência nessa dor do Brasil, nessa dor de trazer o brasileiro e a brasileira que nunca estiveram em visibilidade para que eles sejam a pauta desse empreendedorismo. Tratar essas dores é muito importante. Senão, realmente, nós seremos produtores de unicórnios. Mas em outra ocasião, eu já disse que unicórnios são obra da exceção. E nós não podemos viver na exceção das coisas.
Nós já vivemos um estado de exceção. E esse estado de exceção não tem atendido os brasileiros e as brasileiras. Então, produzir unicórnios eu acho maravilhoso, mas desde que nós não queiramos todos e que não seja a regra o estado de exceção. Os unicórnios são exceção à fauna e eu acho que nós precisamos olhar para aqueles empreendedores que não são, talvez nunca serão unicórnios, mas estão movendo a economia. Mas movendo a economia com responsabilidade, movendo a economia com justiça racial, social e ambiental. Hoje mesmo, se os nossos ouvintes acompanharem os jornais, grandes manifestações estão sendo feitas dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, porque existe uma grande dificuldade para a militância, para o operador do direito negro. Por quê? Porque os sistemas, os departamentos, as agremiações, associações, por gerações, por séculos, foram dominados pela minha branquitude. E se não fossem esses movimentos que à primeira hora parecem de grande disrupção, são movimentos de grande tomada de responsabilidade. E nós precisamos abrir espaços, abrir mãos de privilégios para que outras pessoas ou a maioria dos brasileiros possam ser atendidos. Grandes discussões hoje em dia, caros e caras, são feitas por defesa de mercado, reserva de mercado, reserva de privilégios. Quando nós entendermos que é abrindo mão dos privilégios que nós trataremos de equidade e igualdade perante a lei, estaremos no caminho de construir de um país uma nação. Pensando agora num futuro e numa mudança que a gente quer que aconteça e está trabalhando para que aconteça, todas nós aqui, Sheila, fala um pouquinho do Momento da Maqueda, que eu sei que tem aí um anúncio para ser feito, né, de uma conquista grande de vocês nesse trabalho de tantos anos aí com esse impacto na vida das mulheres e que agora chega uma oportunidade de ir além, né, desse grupo, né? Você vai ampliar agora esse alcance da Maqueda Cosméticos. Sim, a Maqueda Cosméticos tem 9 anos no mercado e desde quando eu que iniciei ali a Maqueda, eu sempre tive a vontade, né, como todas as empresas de cosméticos, de estar no varejo, mas entendo que tá tudo certo, né, tudo no seu tempo. Mas, entre aspas, a gente sempre teve as portas fechadas para o varejo, né? Sempre aqueles códigos de acesso que não são dados para nós, que vem, né, da periferia, né, mulher negra. Então, era sempre um não, não, não. Até que agora, o Carrefour ele faz um projeto para incluir nos seus fornecedores empreendedores negros. Então, a gente faz parte dessa primeira etapa desse projeto, que é do Não Vamos Esquecer. E a ideia é que eles façam várias frentes, e uma das frentes é do empreendedorismo. Nós entramos e vamos entrar agora. Acho que essa semana a gente deve estar lá no Carrefour já. E para a gente está sendo uma oportunidade muito grande, porque é um passo, né? A gente entra na maior varejista do Brasil, a gente teve todo um acompanhamento específico e que é necessário que qualquer atitude de empresas que pensem em trazer empreendedores negros para a sua empresa, né, do varejo e outras, como é que elas incluem realmente essas pessoas, né? Não é simplesmente só falar preenche uma ficha, é realmente falar, olha, eu vou te explicar como é que faz, porque esse código de acesso, ele não é nos dado com facilidade. É aquela coisa bem assim, deixa entrar no varejo o amigo do dono, o primo, e assim vai ficando ali, criando aquele núcleo de pessoas que a gente já sabe, né? Que é o que a Patrícia falou, né? São pessoas brancas, são pessoas que têm privilégios. Então, assim, nós mesmo que estamos lá no Carrefour, nós somos as únicas empreendedoras negras que estaremos na gôndola de cosméticos, num país que 56% da população é negra. Para a gente, inicialmente, teve um grande desafio de aceitar esse convite por toda a questão que envolve o Carrefour desde esse ano passado para cá, mas nós também entendemos e reunimos com as pessoas que nos mentoram, né? Inclusive a Lu é uma delas, para que a gente pudesse tomar essa atitude. Mas que a gente também pensa que não tem como a gente acessar um Carrefour ou qualquer uma outra grande varejista, senão hoje a consciência deles ainda ser pela dor.
Então, precisa acontecer uma dor para que a empresa se conscientize que ela realmente não tem negros no funcionário, não tem presidente negra, não tem líderes negros, não tem fornecedores negros. E aí ela abre essa porta e a gente entra, porque se a gente entra, a gente traz outras pessoas que daqui a algum tempo vão poder também ter esse acesso. Então, a gente está feliz com esse momento, esperando que dê tudo certo também, né? Porque ainda tem a segunda etapa. Nós mudamos toda a maqueta, todo o rótulo, toda a embalagem. Nós temos uma reestruturação muito grande na maqueta para ela entrar no varejo, o que impacta também no projeto Maqueda Terapeuta, porque essas mulheres vão ter um produto com um valor de venda menor, e isso ajuda a girar mais. E a gente também vai tirar sempre uma verba desse varejo para investir no projeto Maqueda Terapeuta, revertendo em bolsas. Então, toda pessoa que entrar no Carrefour e ver Maqueda, ela vai estar comprando um produto de uma empresa de mulheres negras, ela vai estar também fazendo com que outras mulheres possam se tornar empreendedoras e também tendo um produto que é vegano e que é feito com muita consciência para que a gente possa depois soltar isso na nossa terra com tranquilidade, não tendo óleo mineral, parabenos e não fazendo mal para o planeta Terra, e a gente tendo algo de bom para nós. Então, assim, a gente se preocupa muito desde quando a gente criou a Maqueda com as essências, com os ingredientes, com um produto que seja vegano, que não é testado em animais, né? E ter um produto que realmente dê resultado. Então, a gente está nesse momento, assim, de descoberta do varejo, né? Nesse momento de iniciar aí essa nova fase, mas a gente continua com o projeto, que o projeto para nós, ele nos dá norte da onde a gente saiu, da onde a gente quer ir, e a nossa missão também com a Maqueda aqui, enquanto estadia nesse planeta Terra, e como missão para essas mulheres. Então, a gente está bem feliz com esse momento. É muito bom a gente poder trazer essa conversa nesse momento, Sheila e Ana, porque nós vivemos situações de grande atrocidade, né? Cometida exatamente por esse grupo econômico. E a maravilha que eu vejo é uma situação de grande atrocidade trazendo medidas de oportunidade, trazendo medidas reparatórias. Porque se a gente ficar só naquele audiovisual que nós todos tivemos acesso, de um abuso, de uma violência, de uma agressividade, eu não vou dizer única, porque a gente sabe que isso acontece em muitos outros lugares e em muitas outras vezes, mas eu posso dizer singular pela maneira como ela foi cometida, nós todos ficaríamos simplesmente no rancor, na frustração e na impotência. Diante do movimento que se criou em cima daquela situação, hoje uma empresa, um grupo econômico quanto o Carrefour abre espaço. O que eu quero dizer com isso é que as dores precisam ser realmente visitadas e novas maneiras, quase que terapêuticas, de tratar com essa dor desse país precisam ser empregadas e abrindo espaços. Isso não quer dizer que ficou esquecido aquilo que aconteceu. Isso quer dizer que levantou-se um marco de tomada de consciência, um marco que não silenciou o movimento da consciência negra, um marco que levantou acadêmicos, um marco que levantou artistas, um marco que levantou ativistas para que aquela situação fosse transformada. E nós já não vivêssemos exemplos e situações que acontecem fora do Brasil e que movimentam tantos países, mas que nós encontrássemos nas nossas situações, nas nossas dores, oportunidades. Eu vejo o empresariado correndo atrás do empreendedorismo para fazer com que reparações aconteçam. Porque práticas empresariais de violência e de agressividade, nós vemos. Mas quando práticas empresariais têm que se socorrer do empreendedorismo de raiz, empreendedorismo inclusivo, empreendedorismo que trata do problema da racialidade, nós vemos oportunidades acontecendo. E você também, Sheila, podia ter parado nessa situação e olhar isso com descrédito. Mas não, você fez ali a sua reflexão e tomou esta situação como uma oportunidade sem ser oportunista.
E eu acho que é daí que a gente começa a renovar consciências e tomar territórios. Territórios que precisam ser tomados. A sua marca estar no Carrefour sem ser complacente com o que aconteceu no Carrefour, sem aceitar o que aconteceu no Carrefour, mas podendo ali, naquele lugar, tratar de reparação na veia e poder trazer oportunidades de economia, de nova economia, para dentro do nosso cenário, para dentro das nossas vidas. Fala-se muito de nova economia, né? Mas como a gente constrói essa nova economia se não for com novos parâmetros? Se não for sendo menos julgadores e mais receptadores de oportunidades? Meus parabéns, Sheila. Muito obrigada. E complementando, tem algo que a gente pensou muito, né? E a gente sabe que tem pessoas que falam que talvez não entre no Carrefour, e eu super entendo, né? Para nós também tivemos esse momento de reflexão, mas entendemos, como a Patrícia disse, que a gente precisa ocupar pelos nossos, né? E que eu acho, um ato de militar, né? Porque eu acho que nós militamos todos os dias quando a gente acorda. Eu não preciso falar sempre, né? Eu milito na ação, né? São hoje 5 empreendedores que estão, né, no Carrefour. Então, acho que uma forma da gente militar é você, de repente, entrando no Carrefour, comprando Makeda, comprando dos outros empreendedores negros, e esse dinheiro ele vem pra gente. E quando esse dinheiro vem pra gente, a gente gera emprego, impacta na nossa vida, impacta no nosso projeto. Então, é você pensar nesse consumo consciente. Eu estou comprando de empreendedoras negras, eu estou fazendo essa economia girar entre os meus. Então, para qualquer um que venha a pensar e refletir, que eu acho que é importante, e eu entendo, cada um tem uma forma de pensar, mas é pensar nisso, pensar, eu vou fazer esse dinheiro girar então, e vou fazer esse consumo consciente. E sabe, eu acredito que pelo fato de você estar lá, ocupando esse território e ganhando outros, menos homens e menos mulheres, negros e pardos, quando entrarem no Carrefour, vão ser vistos como prováveis assaltantes, mas sim como consumidores. E consumidores de uma marca. Exato. De uma marca que entendeu a problemática e não se eximiu de tomar esse território. Meu sonho é que as empreendedoras privadas de liberdade e egressas, mulheres vulnerabilizadas pelo sistema e mulheres vítimas de agressão doméstica também possam ter os seus produtos vendidos em marcas como a do Carrefour, e sejam as próximas Makedas. Muito obrigada, viu? Imagina o impacto, né? O impacto que isso gera num país e faz ele se tornar uma nação, né? Eu queria também trazer aqui, já que a gente falou sobre essa consciência, né? Esse entendimento e, sobretudo, por parte, né, das pessoas brancas, como nós chamamos, né, a branquitude. A gente está, esse mês de novembro, aqui com uma exposição do Ade Júnior, que é o diretor de marketing da Trace, né, da plataforma, que é o conteúdo afro-urbano maravilhoso, uma das maiores plataformas de conteúdo de pessoas negras, de uma cultura riquíssima, e eles estão aqui no Cívico também. E o Ade Júnior, então, criou essa trilha, que é a linha do tempo do racismo estrutural, que mostra com dados, né, mostra exatamente como esse país foi feito, né, em que bases ele foi construído, e aí a gente começa a entender que existe, então, né, como um recorte aqui, né, de país que foi, pelo menos, contado nas escolas, né, de forma totalmente equivocada, né, uma história que não é a verdadeira, né? Então, assim, acho que todo mundo pode acompanhar. Ele também, né, a trilha está nas nossas mídias aqui do Cívico e também da Trace. Eu não sei, Sheilinha, se você... você viu, você esteve aqui? Eu estava aí. Claro, olha, eu já até esqueci. Incrível. Porque isso é fundamental, né, Sheila? Quer dizer, esse entendimento, né, do que o que está por trás, né? E como é que cada um pode atuar, né? Exatamente, Lu. E quando a gente entende essa trilha, né, e você vê lá desde o começo e entende por que a Makeda toma uma decisão dessa de entrar no Carrefour, você vai falar, não, então tem sentido. Por que a gente precisa ocupar? Por que como a Deise fala, né, do atraso? É tanta coisa que envolve, essa trilha tá maravilhosa, assim, né? Te dá vários insights que você entende o porquê que nós estamos aonde estamos. Então, é fantástico.
Maravilhoso. Olha, a gente vai caminhando aqui para encerrar, mas eu queria deixar então um espaço aberto para vocês falarem sobre os projetos, assim, do que a gente agora, né? A Makeda lá no Carrefour, eu sei que isso é o maior projeto, mas também vocês estão sempre, né, criando novas formas de expandir e de, né, chegar a mais consumidores ou mais mulheres, mais terapeutas. E Patrícia também, à frente da Humanitas, a Humanitas está com vários projetos. Queria que vocês pudessem falar um pouco, mostrar também de que forma os nossos ouvintes, né, podem acessar, contribuir, tirar dúvidas sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Bom, na Humanitas 360, a nossa busca por intervenção em política pública, sempre trazendo a legalidade, a oficialidade, a publicidade, tratando das maiores invisibilidades e das maiores atrocidades sistêmicas, é um desafio sempre muito, muito grande. Nós defendemos que as mulheres, os homens, os brasileiros e as brasileiras têm que viver num lugar, num estado que lhes dê dignidade e não simplesmente momentos ou possibilidades de sobrevivência. A vivência e a convivência é muito importante entre nós. E só conseguiremos fazer isso de uma forma construtiva e pacífica se a gente olhar para a nossa história. Se a gente entender os lugares ocupados por cada um e nos dispusermos a fazermos reprogramações mentais daquilo que eu aprendi, da formação jurídica punitivista e bastante proibicionista que eu tive, para a empreendedora e ativista social que eu sou hoje, defendendo causas que há poucos anos atrás me tinham como uma delinquente por entender que a nova economia passa e só pode ser nova se ela passar por dar novos espaços a novas leis, leis que venham a dar mais emprego e não só trabalho, mais plenitude, sustentabilidade e dignidade à vida das pessoas. Por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo aqui. Eu agradeço demais. Convido a todos que participem e sigam as nossas mídias sociais, Humanitas 360, e também a marca comercial que a Humanitas criou para abraçar e dar energia, empreendimento a todas as criações feitas, então, por mulheres ainda em estado de privação de liberdade, mulheres egressas, mas também mulheres vítimas de violência doméstica. Se chama Tereza. Portanto, visitem o que elas têm feito, como essas mulheres têm se emancipado de um estado de mente escravizador e de um estado de mente, às vezes, de naturalidade e de naturalização da violência que elas sofrem. Sheila, eu queria dizer que é um prazer estar nessa conversa com você. E eu espero que ela seja a primeira de muitas. Ah, que lindo. Eu também estou bem feliz. É muito bom a gente poder trocar. Eu acho que quando a gente fala, a gente pensa em novas possibilidades, a gente troca. Eu acredito muito nas conexões, né? Agradeço a Cívico, agradeço a Lu, agradeço a Patrícia por essa troca. A gente continua firme com o projeto Makeda Terapeuta. A gente começa agora uma nova turma. Continuamos agora, então, entramos, né, nesse momento aí no varejo. Continuaremos causando impacto sempre, nos mantendo com os pés firmes, sabendo de onde a gente veio, para onde a gente quer ir e com quem a gente quer ir, fazendo sempre o trabalho do Sankofa, que é um pássaro africano, né, que ele é virado de cabeça para trás, ele olha para trás para saber para onde ele quer ir. E isso é o que nos norteia para onde a gente quer ir. A gente entende hoje o que a Makeda é, cada vez mais, ela nos mostra para nós, né? E a gente quer continuar esse legado da nossa mãe. Nossa mãe, ela não está aqui entre nós, mas esse legado ele vem da Sandra Antônio, que é a nossa mãe, que começou um trabalho na área da beleza, era empregada doméstica, e hoje eu estou aqui levando esse legado junto com a minha irmã, enquanto estivermos aqui, com muito amor, muita dedicação, e continuamos. Nossas redes sociais Makeda Cosméticos BR, o meu é Sheila Makeda, e quem quiser conhecer o projeto, conhecer os produtos, agora tem no Carrefour, tem as profissionais maquinoterapeutas que, além de revenderem, atendem com um atendimento totalmente natural à base de óleos vegetais, e elas atendem nas comunidades que elas moram, em domicílio,
Então, lá no site da Makeda, makedacosméticos.com.br, tem a Makeda Terapeuta em vários locais do Brasil. Então, é só clicar e você já fala direto com essa mulher. E esse trabalho, quando você faz um tratamento com uma mulher, compra um produto com uma mulher negra, você está fazendo a microeconomia girar e está trabalhando na base da pirâmide. Então, por favor, espalhem, por favor, o trabalho dessas mulheres, porque elas precisam mais do que nunca nesse momento trabalhar nessa fase agora da pandemia, que eu não sei nem qual o nome que se dá a ela, porque às vezes eu falo que está no fim, mas não é ainda. Mas, enfim, elas precisam trabalhar. Então, nos ajudem a espalhar. E sempre que vocês comprarem produto Makeda, uma parte está sendo revertida para esse projeto também. Então é isso, muito obrigada. Estou muito feliz mesmo de participar desse podcast. E todos que ouvirem esse podcast recebam energia aí de muito amor e paz. É isso. Sheila Makeda, maravilhosa. Olha, é um privilégio poder ter você aqui na nossa comunidade, poder conhecer, né, o trabalho tão sério, tão impactante que vocês realizam. Um beijo na Shirley e parabéns por esse momento, né, que a Makeda está agora vivendo, e certamente esse momento vai ser replicado e vocês vão chegar cada vez mais longe. Então, muito obrigada, Sheila. Patrícia, obrigada também pelo seu tempo aqui conosco. Eu sou Ana Luísa Prudente, este foi o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico socioambiental. Acompanhe a gente nas redes sociais, @CívicoBR, acesse também o site civico.net. Os nossos programas são mensais e nós vamos nos ver sempre na última sexta-feira do mês. Sendo que a última sexta-feira do mês de dezembro é o dia 31, então a gente vai tirar umas fériasinhas rápidas, mas a gente volta em janeiro, então na última sexta-feira de janeiro. O podcast Planeta Cívico é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br/podcast. Apresentação Ana Luísa Prudente, direção Samuel Leite, produção Tatá Finoto, roteiro Júnior Poponê, assistência Renato Taioba, edição Guilherme Silva. Este é um produto Digitale Content.